a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente com inteira responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A partir de agora, na sua emissora preferida, passamos a apresentar o programa Momento Espírita. Momento Espírita. Uma visão de vida cristã na visão espírita. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mais 2 minutos. Bom dia Morada Nova, bom dia região Jaguaribana, Sertão Central Cearense. Muito bom dia a você, amigo ouvinte, e a você, amiga ouvinte da sua 106,3 município de Morada Nova. Hoje domingo, dia 7 de julho do ano 2024, estamos chegando para mais um programa Momento Espírita. Até às 9 horas da manhã, nós temos esse encontro de luz aqui através da doutrina dos Espíritos, todos os domingos na sua 106. Você que deseja nos acompanhar, nós temos aqui através do nosso radinho convencional, nosso muito obrigado, através aí do aplicativo Rádios Net em todo o Brasil, os nossos agradecimentos. E também através do nosso YouTube. Vai no YouTube, busca 106,3 Morada Nova e você vai poder estar acompanhando a nossa programação. Dá um clique em se inscrever e também toca no sininho para que você possa receber a notificação para quando as nossas lives entrarem no ar. Então vem com a gente, porque está no ar o seu programa Momento Espírita. Hoje conosco estão aqui os amigos, nosso amigo e irmão Marcelo Martins, que vai nos trazer o Evangelho de Jesus, a piedade, né? E nós temos a nossa irmã Jaqueline Cavalcante, que vai nos trazer o tema doutrinário lamentação, né? Eu quase que desencarno a Jaque no domingo passado, né? Confundindo as Jaquelines, né? Muito bem, 8 horas e 4 minutos. Este é o seu programa Momento Espírita. De onde você estiver nos acompanhando, deixe o seu bom dia, que nós iremos ter o imenso prazer em dar a sua devida resposta, tá bom? 8 horas mais 5 minutos. Vamos aqui ao bom dia do nosso amigo Marcelo Martins. Bom dia, Rosimar. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham aqui pela rádio FM 106,3. Que Jesus nos abençoe sempre nessa manhã de domingo. Muito bem, Marcelo, o seu tema piedade, não é isso? Isso. Qual é o evangelho? O evangelho que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, então já Marcelo vai estar trazendo aí o Evangelho de Jesus. Vamos agora à nossa irmã Jaqueline Cavalcante. Bom dia a todos que nos acompanham, quer seja pelo radinho convencional, pelo aplicativo Rádio Net ou pelo canal do YouTube da Rádio Morada Nova 106.3.
Agradeço a Deus, nosso Pai, a oportunidade de novamente estarmos aqui, alcançar novos aprendizados no exercício do amor, divulgando a doutrina espírita, que nos conforta, nos consola e nos ensina. Um bom dia a todos. O tema hoje, Jaqueline? Lamentação. Lamentação. Muito bem, então já Jaqueline volta conosco, trazendo o tema doutrinário lamentação. 8h06, vamos aqui à nossa reflexão do dia. Abrigo íntimo. Pedes algo no tumulto que habitualmente aparece diante das grandes renovações. Entretanto, as possibilidades para o levantamento de semelhante refúgio estão a ti mesmo. Rememora a proteção sob a qual vieste ao plano físico. De nada dispunhas além do amor com que te acolheram. No entanto, não te faltou apoio para o crescimento, nem luz bastante para que te esclarecesse os pensamentos. Relaciona os empréstimos da vida com que ao mundo te vinculaste, oportunidades que te honraram, afetos que te surgiram, meios que obtiveste, lições que te enobreceram. Soma as bênçãos que te enriquece e pensa na aplicação respectiva que se te pede para a elevação do futuro. Constrói por dentro do próprio ser o abrigo de entendimento que solicitas, no qual possas desfrutar segurança e irradiá-la de ti. Agradece a tarefa que a vida te concedeu. Trabalha confiando no êxito do bem. Usa os patrimônios da vida sem desperdiçá-los. Não retenhas vantagens com evidente prejuízo dos outros. Se erraste, corrige-te sem precipitação em desespero. Não admitas o fracasso por perda definitiva e sim por ensinamento necessário ao triunfo. Aceita os outros como são, sem violar-lhes o modo de ser e sem permitir que te destruam as realizações e os ideais. Segue o teu próprio caminho, compreendendo e amando sempre. Assume as responsabilidades com que te deves conduzir, sem qualquer intromissão no comportamento alheio. Participa da existência, ofertando as tuas atividades ao montante do benefício comum. Não te retardes em sombras de ressentimentos ou irritações. Contra a experiência do que lhe precisas. Segue adiante pensando no bem, falando para o bem, agindo no bem e edificando para o bem, sem perder o tesouro das horas. E suceda o que suceder, estarás em segurança, porque assim te reconhecerás que a segurança inviolável em nós é a presença de Deus. Por Emmanuel, do livro Busca e Acharás, o médium Francisco Cândido Xavier. Quando a dor te procurar, é porque Deus quer saber da tua força, da tua fé, para um novo renascer. Tudo passa, tudo muda, só não passa o amor. Essa força poderosa que sustenta o viajor.
deixa lá qualquer migalha. Deus te quer mirando os montes, Deus te quer erguendo a fronte para o amor, para o perdão, para entoar uma canção. Hoje temos nossa cruz, mas além seremos luz. Então levanta, confia, desperta para a luz, para o amor maior, para Deus, para o amor de Deus. Segue, sacode as sandálias, deixa lá qualquer migalha. Deus te quer mirando os montes, Deus te quer erguendo a fronte para o amor, para o perdão, para entoar uma canção. Hoje temos nossa cruz, mas além seremos luz. Então levanta, confia, desperta para a luz, para o amor maior, para Deus, para o amor de Deus. Desperta, segue feliz. Estamos apresentando Momento Espírita. Muito bem, já são 8h13. Vamos agora ao Evangelho de Jesus com nosso irmão Marcelo Martins. Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. A luz do mundo na visão espírita. Na visão espírita. Amigo Marcelo, bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez aos nossos queridos ouvintes. Que Jesus nos abençoe nessa manhã de domingo. E hoje eu escolhi falar sobre a piedade. Por que o nosso mundo precisa tanto de piedade? Né? Por que as pessoas faltam com a piedade, assim como faltam com a caridade? E o porquê que a piedade ela tem a ver com a caridade? Primeiro a gente vai começar a falar que o nosso evangelho está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vou fazer a leitura aqui da passagem, que está no fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada.
Então Jesus lhe disse: guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. São Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 4. Bem, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, e entender anjos aqui no sentido de espíritos puros. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. Amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. A que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Então, o Evangelho está querendo dizer aqui que a piedade ela é um tipo de caridade, e mais à frente ele vai dizer que não tem como haver caridade sem haver piedade, porque a piedade é predecessora da caridade. Então, quando nós vemos um ser humano em sofrimento, porque é isso que ele está dizendo, a piedade é a irmã mais melancólica da caridade. Por que ela é mais melancólica? Porque ela nos comete quando a gente vê o sofrimento alheio, ou o nosso próprio sofrimento, né, que é a questão da autopiedade. Mas ele diz que, embora seja a mais melancólica irmã da caridade, a piedade ela é necessária, porque significa que nós temos a empatia de nos colocar e sentir a dor do outro. Não necessariamente sentir a dor dele, mas se colocar no lugar dele. Mesmo que não sinta a mesma dor que ele, se compadecer, consolá-lo, ter a caridade que nós queríamos que tivessem com nós. Mais à frente ele vai dizer: o sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz estender-lhes mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instantes sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fédido e a corrupção. Então, existem algumas pessoas que dizem o seguinte, que não gostam de ver outros seres humanos em sofrimento. E ao invés de ajudá-los a sanar esse sofrimento, evitam ajudar, pois acham que não conseguem ajudar. As pessoas acham que a caridade está muito restrita ao material. Poxa, se eu não tenho condições financeiras de ajudar o meu próximo, então vou evitá-lo, vê-lo em sofrimento, para que isso não venha me abalar emocionalmente. Porém, ele aqui está dizendo,
A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do Mar Morto, ou seja, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Então, é uma falsa tranquilidade. Então, quando verdes alguém em situação de rua, ou em situação de vulnerabilidade, ou em situação de intenso sofrimento, por mais que você não consiga ter condições financeiras para ajudá-lo, faça caridade moral, ofereça uma palavra, um consolo, um abraço, que isso pode ter certeza vai ajudá-lo muito mais do que uma cesta básica ou do que uma remuneração financeira. Mais adiante ele diz: quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia e voltando-se para si mesmo, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compreensão será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança de um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhes haver enviado um consolador, um apoio. Então, sempre devemos nos lembrar que Deus nos utiliza como instrumentos de vossa vontade, né? Então, a pessoa, quando está em prece, pede o auxílio do Senhor, o Senhor envia seus emissários, tanto os emissários espirituais, quanto os emissários materiais, que seriam os homens, os bons homens que fazem a vontade de Deus. Então, a pessoa que consola, muitas das vezes, ela não tem nem a noção do agradecimento que o ajudado tem por ela, né? Porque, às vezes, as pessoas vêm nos consolar nos momentos que nós mais precisamos, né? Geralmente, após uma prece, que nós pedimos a ajuda de Deus, e Deus envia, sim, ajuda, né? Que é através das pessoas. Então, enquanto haver caridade, enquanto haver piedade no mundo, haverá esperança. Mais à frente, ele diz: a piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Lembrar também que a piedade, ela não se confunde com pena, né? Então, a pena aqui, no sentido de que se não tenham como ajudar, então vou simplesmente passar para o lado oposto em que está o doente, que está o caído, para não ver aquela situação que, de alguma forma, não me faça bem, né? Então, na verdade, não. É aquela falsa tranquilidade que ele diz. Se você vê um doente ou algo do tipo, que mesmo que ele esteja em intenso sofrimento, nunca subestime, porque Deus sempre nunca subestima a justiça divina, a misericórdia de Deus. Porque, por mais que nós vejamos o outro em intenso sofrimento, ele nunca está abandonado. E mesmo que a família dele não esteja presente, mesmo que alguém não esteja do lado dele, pode ter certeza que Deus está com ele, está sempre com nós. Eu vou trazer aqui outra mensagem bem interessante, que é justamente o que significa a palavra piedade. A palavra piedade, ela quer dizer compaixão, amparo, benevolência. A etimologia dela vem do latim pietas, que significa devoto ou zeloso. Para os romanos, a piedade era uma virtude muito importante, um dever, devoção. O homem piedoso era o que cumpria os seus deveres para com os deuses, com a família, a pátria, a sociedade. Então, o indivíduo que cumprisse suas obrigações, mais ligado à letra do que ao espírito, era considerado piedoso.
A palavra piedade, ela foi adquirindo aos poucos o caráter de compaixão, misericórdia, do sentir-se tocado pelas dores do outro. Depois de passado todo esse tempo, desde o Império Romano e com a passagem de Jesus na terra e suas lições de amor, sabemos que piedade realmente significa compaixão. Mas por que piedade está no Evangelho que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita? Porque sempre Jesus vai nos lembrar que a caridade ela deve ser feita desinteressadamente, sem esperar nada em troca, nem sequer um obrigado. Então, quando ajudardes, não espere nada em troca. Sempre faça o bem pelo bem. Nunca por motivos secundários ou terciários, porque quando você pede algo em troca, mesmo que não explicite esse desejo, muitas das vezes você vai acabar atraindo pessoas que só querem um bem e não tem aquele compromisso em agradecer, não tem aquele compromisso de gratidão, né, para com o outro. Então, a caridade interessada atrai os ingratos. Sempre é importante lembrar isso daí. E mesmo que seja feita de forma desinteressada e o outro que foi ajudado lhe retribuir com ingratidão, perdoa-o. Porque muitas das vezes essa é uma reparação pela qual a gente precisa passar. Bem, vou trazer aqui a mensagem de Emmanuel, que diz o seguinte, a piedade do Verbo, que está contido, que foi psicografado por Chico Xavier, está contido na obra Nós. Não ouvides aquela piedade ao alcance de todos, grande e nobre em todos os lances da vida. Ampara sem ferir e socorre sem humilhar. Erguida nos alicerces do perdão claro e simples, ainda mesmo nas horas graves, a piedade é paz e compreensão. Referimos-nos à piedade do Verbo, sem a qual o ouro e o pão da beneficência amargam mais que o fel. Não te esqueças da palavra que reergue e abençoa o que, sendo amparo e renovação, brilha no mundo à maneira de luz solar. Fácil será sempre distinguir os fracassos e os erros, as mazelas e as decepções. Fácil será destacar chagas e cicatrizes, indicando-lhes medicações adequadas. Entretanto, o amor que vem do alto, levantando almas e vidas, usa o verbo mágico do entendimento que reconforta e restaura. Grande serás no mundo, repartindo as sobras da mesa e os recursos da bolsa, em favor daqueles que te partilham a marcha humana. No entanto, será bem-aventurado pela palavra consoladora com que operes a ressurreição das esperanças semimortas. Em casa ou na via pública, à frente dos homens ou diante da natureza, não condenes onde não possas auxiliar. Cala a frase impensada, adoça a inflexão de tua voz e conversa auxiliando. Muitos semeiam moedas e distribuem alimento, diminuindo o tiranizante poder da penúria. Muitos espalham o alfabeto e a instrução, reduzindo a influência da ignorância. Entretanto, somente pelo verbo compassivo é que a caridade se faz amor e que a cultura se converte em educação, ante a misericórdia e a justiça de Deus. E é isso que nós possamos sempre entender, que a piedade ela não está apenas para o sofrimento, né? A gente também tem que ser piedoso com os erros dos outros, com as dificuldades dos outros, que possamos internalizar isso em nosso coração. E obrigado a todos pela audiência. Muito bem, 8h30, belíssima explanação do nosso irmão Marcelo, o Evangelho de Jesus, a piedade.
Vamos ouvir aqui uma linda canção e voltamos aqui com o tema doutrinário. Mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, mas inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas, expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiães, reforcem nossa fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós. Muito bem, 8 horas e 33 minutos. Este é o seu programa Momento Espírita, aqui pela sua 106,3, município de Morada Nova, hein? Depois dessa belíssima explanação do Evangelho de Jesus, iremos agora ao tema doutrinário com a nossa amiga irmã Jaqueline Cavalcante. Tema doutrinário. Tema doutrinário. Conceitos do dia a dia na visão espírita. Bom dia aos nossos ouvintes. O tema que iremos abordar hoje é algo muito presente no nosso dia a dia: as lamentações. Vivemos uma época difícil, passando por um processo de transição planetária, e isso predispõe a um momento espiritual muito difícil para todos nós. E não acontece com a mesma intenção para todos. Muitos irmãos, amigos com os quais convivemos realmente estão passando fases muito difíceis e outros não. Atravessamos um momento psicológico muito delicado da humanidade, nesse pós-pandêmico, né, que as pessoas ficaram dentro de casa e teve todo aquele processo, e isso abalou com o sentimento das pessoas. Além disso, temos as guerras em certas regiões do mundo e as calamidades causadas pelas enchentes em nosso país. E por que tudo isso torna difícil? Se você não vivencia na real,
você vivencia através do sentimento de piedade, que foi muito bem explanado aqui pelo Marcelo. Você sente a dor do outro e ainda existem suas dores pessoais, que levam em certos momentos à ansiedade, angústia, melancolia. Com isso, começamos a nos lamentar. Assim, a lamentação cria as formas de pensamentos negativos que contamina, como um vírus destrutivo, a nossa essência e os ambientes por onde passamos e vivemos. Torna-se uma força depressiva e de atração de irmãos encarnados e desencarnados, um sofrimento e atraso moral, porque começa com a pequena lamentaçãozinha. Quando a gente vê, passou a conduzir a vida diária. E vamos ver o que a doutrina espírita nos esclarece sobre isso. E através da palavra de Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 196, foi perguntado para ele: como encaram os guias espirituais as nossas queixas? Emmanuel dá uma resposta a esse questionamento em 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, responde o seguinte: muitas são consideradas verdadeiras preces, dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. Muitas queixas que fazemos, os amigos desencarnados confundem, como se fossem prece, por serem contínuas e serem as mesmas. As nossas lamentações, e elas são tantas, elas são tão variadas, é possível que nós não consigamos atravessar um dia sem efetuar uma queixa. Se o sol está quente, o sol está frio, se está chovendo, está fazendo frio, enfim. Interessante que a nossa queixa é sempre em relação ao outro. Raramente temos alguma queixa em relação a nós. Vamos dizer assim, assumindo a responsabilidade, assumindo uma possível culpa, assumindo a situação que estamos vivenciando. Além disso, estamos sempre nos queixando do problema econômico, do problema social, dos políticos, das autoridades, do vizinho. Nos queixamos de tudo e de todos. No livro Nosso Lar, tem uma passagem que André Luiz, em determinado momento, fica falando de suas dores com o orientador espiritual Clarencio, que o advertiu para aprender a não falar excessivamente de si mesmo, nem comentar a própria dor, porque a lamentação detona enfermidade mental, com tratamento difícil, trazendo algumas complicações. Aí é quando a gente já está no estado de depressão, né? Que você começa com uma pequena lamentaçãozinha, aí vai para aquele do estado melancólico e vai se tornando até chegar numa depressão. E a depressão a gente sabe que é mais difícil a gente sair daquilo. Então é melhor você não querer nem chegar a ser melancólico, né? A supervalorização continuada dos nossos problemas nos transforma em um coitado, que não procura resposta que possa solucionar o seu problema. É a sensação de importância na vida de todos. É uma desculpa para ficar de braços cruzados e chamar a atenção dos que estão à sua volta. Fazer chantagem emocional. Assim, tem pessoas que você conhece que se você diz oi, aí para ela não é um oi, vai começa a falar e dizer isso, aquilo, que está assim, que não está bem.
E quando tem pessoas que não conseguem ter a piedade que o Marcelo falou, e faz o seguinte, né? Quando vê que ele está vindo ali, atravessa a rua porque sabe o que é, que não vai ser um oi, vai ser um jornal inteiro, né? Aí, nesse caso, exaltamos o orgulho, faltamos com a caridade e, consequentemente, caímos na teia da preguiça, já que resolver problemas dá muito trabalho. Quando lamentamos em pensamento ou em palavras, aumentamos nossos dilemas enormemente, porque pensamentos e palavras têm forças criadoras. A força do pensamento, eu já abordei esse tema aqui. Sabemos o quanto o nosso pensamento tem força, né? Então, devemos ter pensamentos positivos e engrandecedores, né? Voltando à pergunta que foi feita a Emmanuel: como encara os guias espirituais as nossas queixas? E vamos aqui ao segundo parágrafo, onde Emmanuel responde: a maioria, porém, não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como a um vício qualquer. Porque se tendes na mão o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas traz má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a vós mesmo. O Evangelho nos leva a compreender muitas de nossas aflições do dia a dia. E o Espiritismo nos esclarece a causa das aflições. Se tenho esses conhecimentos, por que ainda me pego nas lamentações? É aí que ela é um vício que fica tão enraizado em nosso ser que o praticamos sem mesmo sentir. Quando percebemos, já escorregamos no erro e nos pegamos em lamúrias e própria piedade, né? Então, a repetição de certas queixas traz má vontade na aplicação legítima dos conhecimentos espíritas ou na aplicação do Evangelho. Nós não aplicamos o que sabemos do Evangelho a nós mesmos, a nossa própria vida. Por isso, nos queixamos muitas vezes de intolerância, de incompreensão, como se não tivesse desejo de mudar aquela perspectiva vivida, que existe outra alternativa, que podemos mudar a direção se realmente pormos em prática os ensinamentos do Evangelho. Esse vício nos faz perder um precioso tempo que deveríamos usar no progresso espiritual e planetário. Ao lamentarmos, queimamos nossos neurônios com pensamentos destrutíveis e deixamos passar em vão oportunidades preciosas de criação e trabalho engrandecedor. Acreditamos que nossas provas são mais difíceis e dignas de piedade, e em alguns casos determinamos que são intransponíveis. E não vemos que nosso lado tem alguém vivendo algo mais intenso que o meu problema e não está se lamentando. Às vezes, lamentamos uma unha encravada. E tem pessoas em situações mais difíceis, como por exemplo, sem um pé, sem uma perna, sem um braço, atravessando uma enfermidade, e enfrentam com mais grandeza a sua condição. A lamentação nos conduz ao mundo do injustiçado, nos torna cegos e muitas vezes nos afasta de Deus, que passamos a culpar a nossa má sorte.
Chegamos a queixar até de Deus por tudo que está dando errado. É uma blasfêmia, né? Mas isso acontece. Se queixa dos espíritos. Por onde andam os espíritos que não me ajudam? O que estão fazendo os espíritos que não me auxiliam? Como parte de um processo natural e instintivo de autopreservação, até os que nos são mais caros ao coração se retiram do nosso convívio quando percebe que nós não estamos dispostos a melhorar, mas somente lamentar e contaminar todos e todos. O vício do lamentador nos afasta dos amigos que nos oferecem o ombro e suas palavras de conforto. Como bem nos advertiu o espírito André Luiz pela psicografia de Chico Xavier, do pequeno livro Agenda Cristã, página 120. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma grama de simpatia por você. Então, se os nossos amigos espirituais, se você acha que Deus não está te ajudando, mas é por causa desse que você está nesse vício da lamentação, e então essa força repele para que ele se aproxime de você. Jesus, o exemplo maior da resignação e fé, não se lamentou de sua nada fácil passagem pela terra. Ele que sofreu as mais cruéis blasfêmias e foi pregado ao madeiro. Pediu que o Pai perdoasse seus algozes. Não queiramos ser mais do que realmente somos. Sejamos humildes, pensemos positivamente e mãos à obra para o progresso, dando passos mais largos em direção a Deus. No lugar de lamentações, vamos dar chance à fé, à esperança e à oração sincera e espontânea. A oração, canal de comunicação direta com o Pai e seus tarefeiros, acalma o coração doido e vacilante, abre os olhos da alma para as soluções salutares dos nossos necessários problemas. Para concluir, irei fazer leitura de um trecho do texto Evite a Lamentação, que está no livro Para Uso Diário, capítulo 20, do Espírito Joanes, pela mediunidade de José Raul Teixeira. Evite a lamentação, uma vez que ela nada lhe auxiliará. Não diminuirá o peso da sua cruz, nem dispersarão as nuvens que estejam todando, porventura, os seus horizontes. Obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade de estarmos aqui transmitindo os conhecimentos da doutrina espírita. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, Jaqueline, essa belíssima explanação, trazendo aí esse tema que é a lamentação. Quantos de nós não temos esse probleminha diariamente, né? Ou quase que corriqueiramente, né? Muito bem, já são 8h49, abraçando a todos na sintonia da sua 106,3. Vamos ouvir aqui uma linda canção e eu volto com os trabalhos da nossa casa Centro Espírita Allan Kardec de Morada Nova. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho.
nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, mas inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas, expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiães, reforcem nossa fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem Muito bem, já são 8 horas e 53 minutos. Este é o seu programa Momento Espírita, aqui da sua 106,3, município de Morada Nova, hein? Agradecer aqui ao carinho da nossa amiga Francineide Cavalcante, ali da Vila de Fátima, né? Nos manda aqui um abraço, um bom dia, Francineide. Minha amiga Graça Nobre, a Irenilda, um abraço, bom dia. A nossa amiga Marta Maurício e o Aclécio aí na Flamengo, aquele abraço. Ao meu amigo Chico Costa e amigos aí na Lagoa das Bestas, Lagoa dos Bois, né? Lagoa dos Bois, que todos os domingos acompanham aqui o nosso programa. Muito obrigado, hein, Chico? E a todos os amigos, irmãos, aos simpatizantes, aos curiosos e aos nossos irmãos espíritas, um bom dia a todos. Lembrando a você que o nosso Centro Espírita Allan Kardec de Morada Nova, ele tem uma programação toda voltada para você durante toda a semana. Começando aqui aos domingos com o nosso Momento Espírita de 8 às 9 da manhã. Às segundas-feiras nós temos o único trabalho do SEAC que é fechado somente com trabalhadores, que é a reunião mediúnica. Às terças-feiras nós temos o estudo sistematizado da doutrina dos espíritos. Às quartas-feiras, já na fase conclusiva, o livro dos espíritos, em breve o livro da mediunidade, né, dos médiuns. E às quintas-feiras nós temos palestras ao público com direito a mensagens, água fluidificada, passe e atendimento fraterno. Às sextas-feiras nós temos a evangelioterapia e no último sábado de cada mês nós temos a entrega de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.
Diariamente, das 18 às 18h30, nós temos Evangelho online no lar. É através da plataforma Google Meet. Nós temos esse trabalho desde a pandemia e se perdura por hoje. Se você quiser participar, basta entrar em contato com qualquer um dos trabalhadores e você será direcionado a estar participando desse Evangelho diariamente, de domingo a domingo, das 18 às 18h30, tá bom, gente? E é isso. E já fazemos aqui um convite para que esteja conosco. Os nossos trabalhos começam sempre às 19 horas no Centro Espírita, em frente ao Irapuru, ao lado do Polo, não tem erro, viu? E você também pode estar conosco no próximo domingo aqui em mais um programa Momento Espírita. A todos, uma semana de muita paz e de muita luz. Paz e bem a todos e até lá. Dos meus interesses mundanos.